Aprenda raciocínio lógico de uma vez por todas. Existem alguns passos que são fundamentais para você entender o raciocínio lógico e não ficar ali travando em relação a como que vai proceder na hora que você pegar uma questão. Vamos do início. No início você tem que trabalhar com as declarações. E as declarações elas podem ser proposições. Proposições podem ser lógicas ou não proposições lógicas. Então, o passo para você entender é, primeiro, verifique a sentença. Ao você verificar a sentença, você vai verificar se ela é uma proposição lógica ou não. Para que ela possa ser uma proposição lógica, você tem que verificar se ela tem sentido completo. Se é uma proposição com sentido completo, ok, já é um passo. O segundo passo é verificar se tem verbo. Se ela possui um verbo e ela tem um sentido completo, sim, ela pode ser uma proposição lógica. E nessa sentença, tá? Nessa sentença aqui, você tem que ficar atento para ver qual o momento que ela não será uma proposição lógica. Então, se ela for uma proposição lógica, se for sim, ela vai ter essas duas situações, sentido completo e vai ter a presença do verbo. Tem que ter a presença do verbo. Beleza. Quando não for proposição lógica, o que nós vamos ter? Aí aqui a gente já tem alguns casos particulares. E para que você possa dominar muito bem a proposição lógica, você tem que ficar atento a qual momento que eu vou identificar de cara que não é uma proposição lógica. Mas antes, deixa eu te dar um recado. Você já é inscrito aqui no canal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Se esse vídeo está fazendo sentido para você e ele está te ajudando de alguma forma, eu peço você para nos ajudar nessa jornada e compartilhar com seus colegas. Pode pegar o link, marcar lá no stories do Instagram, o @prof.eduardocarolino ou o @simplificaprofessor, que são os nossos Instagrams que a gente trabalha aí divulgando conteúdo, tá? Então, voltando aqui para nossa aula, qual é o momento que uma sentença não será uma proposição lógica? É quando ela tiver sentido vazio, né? Sentido incompleto. Ou seja, aquela proposição não faz sentido. Ela não tem uma razão de que está faltando informação, e quando falta informação, não é uma proposição lógica, porque ela tem que ter o sentido completo. Outra coisa, é uma sentença interrogativa. Interrogativa. Ou seja, vai ter a presença do sinal de interrogação, uma pergunta. Toda vez que tiver uma pergunta, uma sentença interrogativa, não será uma proposição lógica. Por quê? Aí você vai conseguir dar os passos para identificar outros fatores no raciocínio lógico para entender se a proposição é lógica ou não. Além da interrogativa, você também tem as exclamativas. Sentenças exclamativas com a presença da interrogação, tá? Da exclamação, aqui é a interrogação, aqui da exclamação, essa sentença não será uma proposição lógica. E finalmente, sentenças que emitem ordem, ou sentenças imperativas. No nosso canal aqui tem aula falando sobre essas sentenças e as frases que estão nisso. Nós vamos trazer também outras frases aqui para você, mas para que você possa se dar bem, ir bem na questão de raciocínio lógico, passa por esse ponto crucial. Esse aqui é o divisor de água. Se você entender a sentença, se ela é uma proposição lógica ou não é uma proposição lógica, é o primeiro passo para ser bem sucedido na questão de raciocínio lógico. Quer aprender raciocínio lógico de verdade? Então, domine isso. Ao dominar isso, você vai estar dando passos fundamentais. Revisão. Sentença que é uma proposição lógica. Sim, é uma proposição lógica. Sentido completo, presença de verbo. Ponto final.
Tem que ter sentido completo, tem que ter presença de verbo. Se não tiver, beleza. Se não for uma proposição lógica, quais são os 4 casos? Sentido incompleto, está faltando informação. Interrogativo, que faz perguntas, né? Então não é uma pergunta, você é calvo? Isso não é uma proposição lógica. Exclamativas, né? Que tem essa situação com a presença do sinal de exclamação. E as imperativas, que são as sentenças que emite ordem. Troque o pneu. Tem presença de verbo, mas é uma sentença imperativa. Então tome muito cuidado, porque haverá frases que vai ter sentido completo, que tem presença de verbo, mas que não será proposição lógica. E tem frases que, ao aparecer isso aqui, você já vai saber que não é uma proposição lógica. E quando for proposição lógica, você tirou esses casos, não é nenhum desses, então é uma proposição lógica. Feito isso, você será bem-sucedido na sua jornada para aprender raciocínio lógico. Vem comigo, eu sou o professor Eduardo Carolino e estamos aqui para mais uma aula para o nosso canal Simplifica, Professor!